Opa! Você tá bom? Nick falando. Por quê? O problema é minha geração. Sabe, o problema é que eu sou da geração. Eu sou da geração dos millennials. O problema é porque eu sou da geração Z. O problema é porque eu sou baby boomer. Cara, a hipocrisia das gerações, né, cara? Doideira, né, cara? Já reparou que existem diversos comentários hoje? Eu sempre gosto de trazer alguma coisa aqui sobre o que a gente observa muito na internet, né? Esse mundo doido de confusões mentais que existem na internet. E existem diversos comentários sobre as gerações. O problema geracional. O problema da geração Z é que ela não consegue ficar no mesmo trabalho durante muito tempo. O problema dos millennials. Enfim, cara, olha que doideira. Quando esse pessoal fala de geração, eles, de algum jeito, não entendem a ideia da individualidade do ser. É como se todo mundo tivesse que ser colocado numa caixinha. Aí fica fácil, você vai falar o seguinte, ó, vou colocar todo mundo numa caixinha e a partir dessa caixinha eu vou falar todas as merdas que existem nessa caixinha. Então se você faz parte dessa caixinha, você tem essa merda junto com você. Você não presta porque você faz parte disso. Agora, engraçado, essas caixinhas não existem qualidades. Só existem como assim, características negativas relacionadas àquele indivíduo. Na realidade, esse indivíduo não, né? Esse grupo de pessoas que fazem parte disso. E aí é aquela coisa que é como se fosse um contrato. Porque você não escolhe, você nasceu ali. Tipo assim, se o cara vai lá, ele nasce a partir de 2010, ele vai lá e ele faz parte de uma geração. Se ele nasceu entre 2000 e tal, até 2010, ele é outra geração. E assim vai indo. Essas besteiras. Porque, cara, se você tá aqui, se você existe, em algum momento, aqui em Terra, nesse mundo, você passou a existir, né? Considerando o calendário que nós possuímos, é algum ano. Agora, seja você assim, brasileiro, seja você americano, talvez você sendo chinês vai ser um pouco diferente, porque o calendário lá é um pouco diferente daqui, né? O seu signo seria diferente, aparentemente, devido à convenção deles. Mas o que eu quero falar é, se você existe nesse mundo, algum momento você passou a existir diante de uma convenção humana sobre os anos. Hoje a gente vive em 2025, nesse momento que eu gravo esse vídeo. Então, existe a problemática da geração Z. São aqueles indivíduos que não querem trabalhar. E aí eles começam a pegar várias características sobre esses, entre aspas, esse grupo de pessoas e caracterizar todos aqueles que nasceram nesse intervalo de tempo, que é referente à geração Z, como se eles não prestassem. Olha a merda. Você pega cada um desses indivíduos e você caracteriza eles por um aspecto coletivo. Ninguém fala, ou a maioria das pessoas não falam, sobre o aspecto individual do ser. Então quer dizer que todos os problemas que a gente observa hoje com essa geração, entre aspas, nunca aconteceu no passado? Será? Será que pessoas irresponsáveis nunca existiram, só passaram a existir agora, nesse momento, com essa geração? Aí você vai falar, não, mas aumentou. Mas aumentou por causa de quê? Aumentou por quê? Eles necessariamente são assim ou porque tiraram possibilidade desses indivíduos em que eles tivessem uma ação melhor no mundo hoje? E quem tirou foi qual geração? Foi a anterior? Porque essa ninguém fala, né? Aí você vai ter a geração dos milênios, e você vai ter gerações anteriores, cada uma com uma certa responsabilidade, mas todas elas, de algum jeito, com exceção da geração Z, porque ainda não tem quem responsabilizar. A mais responsabilizada e a mais penosa, de algum jeito, é essa última geração, porque todas as outras culpam essa que está aí. É aquela coisa, né? Você não pode falar mal de si, você tem que falar mal do próximo. Só que você não pode falar do indivíduo. Então você fala de uma coisa genérica. Aí, qual é o problema? Aquelas pessoas que se encontram diante dessa geração
muitas vezes elas se sentem perdidas. Porque elas não têm uma base das gerações anteriores, considerando que gerações existissem, né, ou existam. Elas não têm essa base, elas não sabem necessariamente qual o norte delas, e elas ficam de algum jeito perdidas mesmo. O que elas vão fazer? Cara, se você empaticamente se coloca no momento atual que vivemos, tá muito difícil pro jovem, cara. Tá muito difícil pro jovem. Porque você pode chegar e falar assim, cara, mas eles têm muita oportunidade. Eles têm um acesso à internet. Eles têm a possibilidade de viajar de uma forma diferente como nunca viajaram antes. Eles podem ganhar dinheiro. Tantas coisas assim que o pessoal das outras gerações falam. Só que, tipo assim, existe uma estrutura individual por parte desse ser para que ele consiga aproveitar essas benesses que tanto falam. É engraçado, eu vejo muito essa disparidade entre pessoas mais velhas falando mal de pessoas mais novas, como se as mais novas fossem responsáveis. Mas quando eu observo as pessoas, entre aspas, mais velhas, elas são mais irresponsáveis do que as mais novas. Porque as mais novas ainda, de algum jeito, estão construindo as suas experiências, para que assim elas consigam se desenvolver. Agora, quando eu observo esses mais velhos, de algum jeito, parece que eles não se desenvolveram. Parece que as experiências que eles deveriam ter desenvolvido, algo que fosse melhor, não foi concretizado. Vou dar um aspecto, tá? O aspecto da música. O aspecto da música. Hoje, quando eu observo a música está em declínio. Na minha época já estava em declínio, hoje eu observo mais ainda. Quando eu paro para ouvir música clássica, o que tem muita gente que nem considera ouvir música clássica, eu vejo uma coisa mais bela, de algum jeito. Em algumas músicas eu consigo sentir uma naturalidade, eu consigo sentir uma sintonia de alguma forma com as coisas que Deus criou. Quando você vai estudar realmente música, você observa a complexidade que era você compor uma música. Por isso que a música se tornou, existe a música clássica porque ela persiste no tempo, a partir do momento que ela de algum jeito existiu. Quando você observa a música clássica em si, ela não tem letra. Basicamente é melodia e harmonia. E aquilo de algum jeito comete em você um estado de espírito. Na minha geração, anos 80, basicamente todas as produções palpáveis já residiam de letras, já possuíam letras, além da própria melodia e da harmonia das músicas. E aí as pessoas não fazem muito essa conexão. Acham que música é aquilo como elas ouviram, mas decifrar as músicas tais como elas são, como se fossem símbolos, e que de algum jeito despertam algo em você, elas são muito importantes. E aí quando eu observo as letras, já naquela época, quando eu era mais novo, já observava, algumas letras elas não eram boas. E essas letras não necessariamente combinavam com a melodia e com a própria harmonia da música. Então muitas vezes você estava reproduzindo pela fala algo que estava lhe conquistando necessariamente pela harmonia e pela melodia da música. Então muitas vezes você reproduziu uma letra que não tinha um valor bom para você, para o seu aprendizado, mas você repetia porque aquela música, o fundo sonoro, lhe conquistou. Isso foi se desenvolver num nível que o que a gente observa hoje. Hoje eu tenho diversos jovens que não têm contato já com a música de 20, 30 anos atrás. O Brasil vivia um cenário onde você tinha um rock, você tinha uma MPB, você tinha uma bossa nova. E olha que eu não sou tão chegado em muitas dessas coisas, tá? Mas você tinha um sertanejo raiz. Quando houve, como que assim eu posso falar? Quando foi inserido o axé, o forró universitário, não o forró em si, né? Mas o forró universitário, esse sertanejo universitário,
Aí surgiu o funk, surgiu tantas coisas assim. Para pra prestar atenção na letra. E aí começa a perceber também a harmonia e a melodia. Você começa a entender que aquela melodia, ela começa a sumir. A harmonia também, e começa a ficar mais um batuque, mais a batida, mais o que mexe, assim poderia dizer, com seu chakra basal. E quando você observa isso, ali existe um símbolo. Tal como existia um símbolo no passado, essa conexão da música. A música tem uma função. A música tem uma função. Quando você se alimenta de comida, você necessariamente você não está alimentando só o seu corpo. Você está alimentando todo o seu espírito de algum jeito, através desse tempo. E quando você se alimenta, se alimentar não é só somente sobre as coisas materiais, necessariamente, mas também sobre as coisas abstratas. Como, por exemplo, ouvir uma música. Então, quando você ouve uma música, quando você assiste um filme, quando você lê um livro, tudo isso você está se alimentando. E aí, quando você começa a observar que aquilo qual nós temos nos alimentado ao longo do tempo tem perdido a proporção que tinha antes, então estamos perdendo, entre aspas, nutrientes ou coisas que nos fariam bem ao longo do tempo. E quando eu observo a música, já na minha geração já não era tão boa, quanto mais hoje, eu me pergunto, as pessoas da geração atual têm culpa disso? Eu acho que não. Quando você vai estudar música profundamente, e eu tenho feito isso ultimamente, por isso que eu estou dando esse exemplo, porque é algo que eu estou vivendo, eu observo, tipo assim, eu não posso culpar os mais novos por algo que, de alguma forma, os mais velhos não souberam transmitir. E por que os mais velhos não souberam transmitir? Justamente por causa desse aspecto da tradição falada, ou da importância do professorado. Lembrando que aqui eu já comentei em vídeo que ser professor é aquele que professa de algum jeito a verdade, ou seja, aquele que leva a verdade. Se a gente tem, de algum jeito, pessoas hoje que estão perdidas porque elas estão num estado materialista, ou seja, elas não creem em mais nada antes de existir e tão pouco para onde vão, elas vivem essa experiência como se fosse a única, é como se tudo para elas fosse o presente, e elas não devem a sua existência a ninguém, nenhum criador, nem nada disso. É lógico que elas de algum jeito estão perdidas. E se aumenta o número dessas pessoas ao longo do tempo, sem dúvida, o resultado, já que essa causa, o resultado final, ou o resultado qual nós estamos observando, esse processo meio maluco, onde não existe nem mais uma tradição falada. Então você pega, por exemplo, antes, gerações que tinham uma certa preocupação de passar para o seu próximo todas as problemáticas que eles tiveram, como eles resolveram, de algum jeito transmitir aquilo para o próximo. Na minha geração é como se tivesse tido, na minha geração é um pouco antes, a anterior, dos baby boomers, né? É como se tivesse tido um rompimento com a tradição de algum jeito. Coisas que foram valorosas e necessariamente elas foram perdidas. E aí quando você pega essa geração Z, que é o que a gente observa hoje, elas têm menos informação, ou seja, elas têm menos conhecimento que lhes darão uma forma interna, em função da minha geração. Quando eu observo isso, tem como responder, tem como eu culpar os indivíduos dessa geração? Não, tem como observar e falar, cara, que merda que a gente tá. Porque tudo isso aqui que eu também estou falando é uma análise, primeiro, uma análise geral, genérica, sobre um termo abstrato que é tal da geração. Mas que quando eu observo pessoas falando na internet com penhor, com uma fixação, como se o nome geração, a geração tal, fosse um indivíduo, e não é, porque é um nome coletivo, e tratando aquilo como se aquilo fosse a problemática, meu irmão, a gente está no mundo doido. Aí, eu não sei quem está assistindo esse vídeo, se você for dessa geração Z, não se sinta culpado não, cara. Agora, se olhe como indivíduo, faça o melhor que você possa, porque não adianta você querer se comparar com os outros, ao seu entorno, e pior, ficar se culpando por o que dizem de você. Se algumas pessoas falam, olha, o pessoal da geração Z, e você vai lá, cara, eu faço parte dessa geração. E aí eles vão lá e pum, escracham. Aí você, puta merda, eu faço parte disso, então não tem o que fazer, vai ser sempre assim. Cara, não entra nessa merda. Estão tentando te enganar. E se você não faz parte dessa geração, é uma geração anterior, você usa esses argumentos, cuidado. Porque você pode estar infectando através das suas palavras, porque a palavra tem poder.
você pode estar infectando uma outra pessoa desnecessariamente. Você não sabe quem está ouvindo, você não sabe como uma outra pessoa ela absorve aquela informação. Talvez você esteja magoando ela desnecessariamente porque ela não é daquele jeito. Mas ela ouvir você, e talvez você seja uma referência, faz com que ela se sinta mal e ela, talvez, num processo de desenvolvimento, interrompa o desenvolvimento dela por sua causa. Porque você está apenas transmitindo um monte de bosta pela sua boca. É necessário que a gente tenha uma grande preocupação com as palavras que saem da nossa boca. As palavras de fato têm poder. Em outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas você sabe disso. Ainda que eu elabore filosoficamente, ainda que eu faça diversas reflexões sobre isso, você sabe que uma palavra tem poder. Se você pega um imperador e fale, mate, e aí vai lá todos aqueles que o servem e matam aquele que ele pediu, essa palavra não tinha poder? Uma mãe segurando seu filho no colo, num momento de frio, em que ambos, talvez, morando na rua, por causa de qualquer diversidade, ela não tem como alimentar aquele indivíduo. O máximo que ela pode fazer é dar um abraço, colocar sob o seu seio aquela criança, olhando, chorando. Diante das possibilidades que ela possui, ela fala, eu te amo, meu filho. Você acha que essa palavra não tem poder? Tudo que lhe apresentam como informação é de veras importante. Cabe a você, através da busca pela verdade, tentar discernir, esmiuçar, se possível, cada termo, cada interpretação, para que não faça mal para você, tampouco para aqueles que estão ao seu entorno. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber o seu comentário e caminhe comigo nesse canal. Até o próximo vídeo.